gostaríamos, então, de convidar aqui a nossa primeira palestrante. Mas antes, uma pequena leitura em relação ao currículo dela. Ela vai falar sobre a cura não está ao alcance de todos, mas a atitude de cuidar é escolha disponível a todos. Ana Cláudia Quintana Arantes é médica, escritora, professora e palestrante em temas sobre envelhecimento e morte. Formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da FEMUSP. Fez pós-graduação em psicologia, intervenções em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia, especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium e pela Universidade de Oxford. Agora sim, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom, ainda perguntei se... não sei, acho que fica aqui mesmo, porque a gente fica andando um pouco. Ainda perguntei se era necessário fazer algum ajuste de tempo, né? Porque a gente está um pouquinho além do que a gente estava esperando. Mas eu tenho certeza que toda a comissão que organizou isso aqui jamais vai cobrar hora extra de vocês. Então, fiquem tranquilos. Se a gente tiver um pouco de tempo a mais, de generosidade de todo mundo aqui que oferta o seu melhor, e por tudo que a gente viu, é muito óbvio quanto todos que estão aqui estão muito felizes de poder manifestar a sua presença e trazer a importância que enxergam num evento como esse. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a Marise por toda a paciência que ela teve de esperar meu tempo de resposta no WhatsApp, as coisas que eu não consegui fazer, que foi gravar o vídeo, fazer... ter agenda para fazer outras participações por aqui. Então, muito obrigada pelo teu empenho. A minha resposta de cara tinha que ser sim. E logo vocês vão entender por que, para mim, especialmente como Ana Cláudia, não como doutora, é muito importante poder ter esse espaço de partilha e de conversa com vocês. Nós sabemos que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que não tem cura. Então, já na saída, a gente já entende que esta pessoa que tem esse diagnóstico vai enfrentar um adoecimento de menor ou maior duração, mas que é permeada cotidianamente por perdas. E essas perdas são parte do modo de viver, não são perdas pontuais, assim, a gente perde um emprego, a gente perde uma relação, a gente perde um sonho. Essas pessoas enfrentam perdas cotidianas. E, ao mesmo tempo que elas enfrentam perdas cotidianas, elas precisam dividir a responsabilidade sobre o seu autocuidado com outras pessoas, porque elas se tornam dependentes. Antes de uma pessoa com esse diagnóstico se tornar dependente de um aparelho, ela depende de outro ser humano. Alguém aqui tem diagnóstico de ela que esteja presente aqui hoje? Tudo que eu disser para você. Tenho vontade só de, com todo respeito a todos que estão aqui, mas vontade de olhar para vocês dois. Te agradeço muito todo o empenho que teve para chegar até aqui. Embora todo mundo aqui possa ter reclamado bastante de qualquer adversidade que tenha enfrentado para chegar até aqui, inclusive a gente, né? Porque a gente veio de longe, a gente veio de São Paulo, nada se compara à determinação que você teve para chegar aqui. Então, para os pacientes que estão assistindo, que talvez tenham muita mais dificuldade para chegar aqui, porque não estão aqui na cidade, por exemplo, eu queria deixar claro que todos nós que estamos aqui
que não temos nenhuma deficiência de mobilidade, de movimento, de deglutição, de respiração, de fala, nós somos seres absolutamente inferiores a estas pessoas. Então, ninguém aqui pode se comportar como alguém que sabe mais ou que vai supervisionar ou que vai orientar de uma maneira assimétrica e hierárquica alguém que enfrenta uma doença como essa. Tá bem? Fica claro para vocês? Se alguém ficar muito desconfortável de se sentir inferior a essas pessoas, eu tenho certeza que existe bons profissionais da psicologia aqui em Natal que podem fazer o que todo mundo deveria fazer aqui, que é terapia, tá? Se você tem alguma dificuldade de olhar para uma pessoa que enfrenta uma doença como essa e não se ajoelhar diante dela, então quem tem problemas é você. Beleza? Estamos alinhados? Essas pessoas, elas vão se tornar grandes especialistas em compaixão. Porque elas vão ter que ter muita paciência com a dificuldade de todos os alunos em volta dela, que não sabem lidar com aquilo que ela está convivendo 24 horas por dia. Porque a gente pode trancar o diagnóstico na gaveta. Você pode costurar a boca de todo mundo em ponto cruz, bem bordadinho, para a pessoa não falar o diagnóstico, para não contar a verdade para o paciente. Mas a verdade o habita. A verdade conversa com ele todos os dias pela manhã. Só que a verdade conversa com ele através dos códigos do seu corpo. E que não sabem ser traduzidos para o português, especialmente pelos profissionais da área da saúde. Como disse o Felipe, bom senso e bom gosto todo mundo pensa que tem. Mas, infelizmente, profissionais da saúde têm uma atividade prática na faculdade e na sua especialização, que é uma atividade prática de um conteúdo transversal, que é você perder o bom senso. A maior parte dos profissionais de saúde não sabe mais o que é bom senso. Esqueceu. Porque se dedicou exclusivamente ao senso comum. E o senso comum, mesmo dentro da prática baseada em evidências, mostra que a maior parte dos profissionais de saúde, especialmente os médicos, tem muita dificuldade de lidar com a língua portuguesa, de conversar olhos nos olhos com o paciente. Então, este encontro aqui, com este título, Um Olhar para Ela, já dá aula, se vocês chegassem aqui, só lessem o título do evento, já estaria suficiente para vocês mudarem de comportamento pelo resto da vida de todos aqui. Olhar para ela. Pensei muito em como seguir no raciocínio da minha fala sobre o contexto da proposta da minha aula. Passei por muitos caminhos e decidi começar por este. Aquele que... Para onde eu tenho que apontar? Ah, tá. Foi. Para cá? Para cá? Foi. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a nossa cabeça, prestar atenção aqui para não tomar um tombo, né? Como é que funciona a nossa experiência neurológica acerca do que está à nossa volta. Então, mais importante do que a gente praticar a ciência é nós sermos ciência, porque somos ciência. A gente não pratica, porque a gente vive dentro de uma percepção neurológica. E essa nossa percepção neurológica chama-se neurocepção. Então, para a gente mudar efetivamente as estratégias de defesa e as nossas estratégias de engajamento no mundo,
a gente utiliza o nosso sistema nervoso bastante diferenciado, que é o sistema nervoso dos mamíferos, para a gente fazer basicamente 2 grandes tarefas quando a gente chega num espaço. Avaliar o risco que nós temos naquele espaço. Então, vamos pensar que o hospital pode parecer um inferno para quem precisa dele. Quando você precisa ir para o pronto-socorro, é algo que faz com que você tenha a sensação de que você possa estar entrando no inferno. A dificuldade dos profissionais que trabalham num hospital é terem consciência que eles não precisam se tornar parte do inferno, que valida a opinião da pessoa que chega com muito medo. E aí, quando o paciente chega com muito medo e ele se depara com um profissional de saúde que representa o inferno, o cara é tipo assistente principal do demônio lá, entendeu? Assim, o enfermeiro, o técnico, o médico, que está com aquela cara de acabado, de infeliz, de sofrido por ter escolhido uma profissão, escolheu trabalhar num lugar e ele quer praticar a infelicidade cotidianamente. Quando o paciente chega, ele vai avaliar o risco através dessa capacidade de neurocepção. Se o ambiente for percebido como seguro, ele vai inibir as estruturas límbicas. Vamos ver se você está. Agora preciso voltar. Ele vai inibir uma estrutura primitiva que leva a gente, quando sente risco, a lutar, fugir ou se paralisar. A vontade que as pessoas sentem quando, diante de um profissional de saúde que não sabe lidar com aquilo que ele está vivendo, e é um profissional de saúde que não consegue olhar nos olhos do doente, ele tem vontade de fugir ou lutar. Mas ele é obrigado a segurar isso, porque ele percebe que, dentre de todos os riscos que ele corria, o menor parece estar na escolha de procurar ajuda do profissional de saúde. O nosso sistema nervoso, por meio desses processamentos todos de percepção, né, sensoriais do meio ambiente e das nossas vísceras. Quem aqui tem dor de barriga quando fica nervoso? Levanta a mão. Aí, ó, vocês descobriram por quê agora, tá vendo? Você sente o risco, as suas vísceras dizem, você tem razão. Está perigoso aqui. Uma vez que essa avaliação neural de risco não requer uma percepção consciente, porque a gente não manda as nossas vísceras, né? Elas se manifestam independente da nossa vontade. Então, não é uma percepção consciente. E aí, esse termo neurocepção foi introduzido para enfatizar que esse processo neural existe inconscientemente. Nos ambientes seguros, o que vai acontecer? O estado de autonomia, né, o autônomo, né, aquilo que a gente não é voluntário, ele é regulado de forma a adaptar e amortecer essa ativação de estresse da gente, desse luta ou fuga. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque tudo isso descreve o processo pelo qual os nossos circuitos neurais são capazes de ler indícios de perigo. E o perigo que a maior parte das pessoas que sofrem com essa doença, eles encontram na ausência do olhar de quem cuida. A gente não consegue olhar nos olhos, e quando olha nos olhos, olha com pena. Se você olhar para um paciente com esclerose lateral amiotrófica com pena, a dificuldade, a falha, a incompetência é sua. Porque esta pessoa, ela é mais capaz de viver nessa condição de adversidade do que você. Então, quando você olha para uma pessoa que tem uma doença como essa e fala, coitado, na verdade, você devia olhar no espelho e dizer a mesma palavra. É de um outro lugar que a gente vai entender a adaptação dessas pessoas frente à tamanha adversidade.
Seria essa nossa concepção que faz a gente experimentar o mundo explorando involuntariamente as pessoas e o entorno para determinar se elas são seguras ou não. O meu dia a dia é de encontrar pacientes com doenças graves como esta, inclusive esta doença, que chegam para mim e a primeira coisa que elas dizem: meu médico não sabe lidar com o que eu estou vivendo. Meu fisioterapeuta não sabe lidar com o que eu estou vivendo. Minha família está sofrendo muito. Eu preciso de ajuda. A pessoa sempre precisou de ajuda, mas ela vai entender que cuidados paliativos é para a hora que ela quer pedir a morte. Porque, por mais que essa pessoa tenha se determinado a utilizar todos os seus recursos, inclusive neurológicos, para poder lidar com essa condição, o sofrimento se sobrepõe. Porque o sofrimento que não é visto, ele grita, ele ensurdece, ele é abismal, ele é escuro e ele é solitário. Quando nós sabemos que todas as doenças que ameaçam a continuidade da vida são doenças que trazem sofrimento, deveríamos compreender que o cuidado a esse sofrimento é absolutamente indispensável. E o cuidado ao sofrimento não se limita ao tratamento da doença. O processo é totalmente inconsciente, produzido pelo nosso sistema nervoso autônomo, e ele escaneia o nosso entorno. E aí, ocorre que a gente tem isso desde que a gente nasce, para a gente sobreviver. Então, não adianta chegar para o paciente e dizer que vai ficar tudo bem, porque não está tudo bem. Não adianta dizer que ele tem que ser forte, que ele tem que enfrentar, que ele tem que ter fé. Porque a única fé que ele precisa ter é que você talvez possa dar conta de estar ao lado dele até o final. E muitas vezes esses pacientes se decepcionam com a vida através da falta do nosso cuidado como profissionais de saúde. Alostase é uma revisão. Essa revisão, né, do conceito de homeostase foi proposta em 1988 pelo Peter Sterling. E ele diz o seguinte: olha que incrível isso. Vou fazer uma parte. Eu não sei quanto a vocês, mas até hoje eu não conheci nenhum paciente com esclerose lateral amiotrófica que fosse uma pessoa dura, difícil. Pessoas em grande sofrimento, mas de uma doçura abismal. Uma capacidade de se conectar com a minha coragem de olhar nos olhos, que me deixava num sentimento de pertencer a um colo. Quando eu olhava para a pessoa e sorria, ela sorria com os olhos para mim. Todo mundo falou que quando a gente usava máscara, a gente tinha que sorrir com os olhos, né? E todos os profissionais de saúde acharam isso uma grande novidade, não é? Então, porque os profissionais de saúde nunca olharam nos olhos de pacientes com condições neurológicas. Porque eles sempre só podem sorrir, muitas vezes, com os olhos. Só que você não sabia qual era essa experiência, porque você nunca olhou. Perdemos a oportunidade de termos aulas magistrais com os pacientes. Os primeiros alunos são os da família. Então, esses têm que prestar mais atenção e passar na prova. E aí, os profissionais de saúde também deveriam prestar atenção. Esse autor aponta que o encéfalo é um órgão central regulador dessa alostase. E aí, ele aumenta a capacidade do organismo em responder de maneira eficiente a todas as necessidades. Então, você não consegue se movimentar, você não consegue andar, não consegue falar, precisa de um aparelho para poder respirar. Você precisa de alguma alimentação que entra por um lugar diferente do que a da sua boca. E ainda assim, você diz que a vida está valendo a pena viver. Por quê? Porque o seu cérebro está funcionando muito bem. Ele tem uma capacidade de desenvolver essa percepção de equilíbrio e de segurança. O que é elevação moral? Isso daqui é um negócio muito bonito. Acho que talvez o Felipe, naquelas tardes de sexta-feira,
quando a gente ia conversar com os pacientes e a gente discutia o modo de conversar, o modo de se dirigir, o modo de falar a verdade, ele percebeu algo que para ele fez muita diferença, que é isso aqui, elevação moral. É um estado emocional específico desencadeado por testemunhar a demonstração de virtude profunda e beleza moral. Um estudo que teve como objetivo caracterizar a fisiologia subjacente à elevação com medições de frequência cardíaca, arritmia sinusal respiratória e atividade de córtex pré-frontal. Quando a gente assiste algo que nos comove, por exemplo, um paciente sendo cuidado, não é uma coisa que tem que ser um constrangimento. Um banho de um paciente, um banho onde quem banha está presente no ato de cuidar, faz com que quem assiste isso perceba alterações fisiológicas dentro do seu corpo que elevam a sua condição de bem-estar. Quando eu era chefe do serviço de cuidados paliativos exclusivos no hóspice do Hospital das Clínicas, os residentes chegavam e, na segunda semana, a tarefa era: você vai escolher um dos pacientes, vai conversar com ele e vai pedir permissão para você dar um banho nele. O médico que não sabe tocar um corpo para além da interface com o estetoscópio, com uma agulha, com um tubo, não sabe o que é um corpo humano. Então, eles tinham que dar banho, tinham que trocar uma fralda e dar uma refeição. E a hora que eles assistiam isso acontecer, eles se sentiam muito bem. Esse bem-estar que você tem em troca quando você oferece algo que tem relação com esse bem-estar para o paciente, traz bem-estar para você. Mas você só pode sentir isso se você tiver consciência de que lugar você ocupa. Você não ocupa o lugar de quem sofre. Você ocupa o lugar de quem cuida. Você não ocupa o lugar de quem cura, porque quem cura é o corpo do paciente, se o corpo estiver disposto a interagir de forma favorável com aquilo que você pensa que sabe que é muito bom. Quantas coisas na nossa prática a gente aprendeu que era boa e depois provaram que era péssimo. Quando você oferece esse cuidado, você sabe o lugar que você ocupa. Então, não vem com esse papo de não aguento ver ninguém sofrer. Se você quisesse lidar... Uma vez eu fui dar uma aula para um grupo de pessoas que trabalhavam com crianças com câncer. E aí o grupo dizendo: não, muito difícil ver criança morrendo, muito difícil ver as mães sofrendo, os pais sofrendo. Eu falei: quando você entrou aqui, você entrou cego, amarrado, surdo? Você não sabia que ia fazer oncologia pediátrica? Sabia. Então, se você sabia também que a maior parte tem acesso à cura, mas existe uma parte que não tem. E você tem que ter competência para cuidar dessas pessoas também. Se quisesse cuidar de crianças saudáveis, fosse trabalhar no playground do shopping. Mas você veio trabalhar num hospital. Escolheu oncologia pediátrica, escolheu neurologia. Se você escolheu trabalhar com esta área, você tem que saber lidar com aquilo que é difícil para os pacientes lidarem. Que não vai ser difícil para você lidar, porque você vai buscar competências dentro da sua área para levar esse cuidado até o último suspiro e, se fizer isso direito, vai poupar luto complicado para os familiares. A conexão com o outro não se estabelece por meio exclusivamente de técnica. Você tem uma técnica para dar más notícias, mas se você se relaciona com a técnica, você não se relaciona com o outro. Você fica batendo na cabeça lá a lista de etapas de comunicação de más notícias. Aí tomba a cabecinha para a direita, faz um micro sorriso, franze a testa e diz: sinto muito. Não dá para fazer cena. Você tem que saber o caminho que você pisa, mas não dá para você prestar atenção só no seu pé. Você tem que conhecer o caminho, porque você vai ter que dar a mão com este paciente para ele percorrer o mesmo caminho que você está trilhando. Não existe automatismo
na comunicação. Existe consciência, existe conexão. E aí você estabelece um compromisso. Eu vou cuidar de você. Não vou te curar, mas eu vou cuidar de você. Tudo que tiver ao meu alcance, que pode ser pouco. Em muitos lugares, gente, não tem esses acessos à alta tecnologia. Não tem. Mas o que deveria ter não é oferecido. Quem aqui trabalha com pacientes com doenças neurológicas com dificuldade de comunicação? Todos vocês sabem sobre comunicação alternativa? Como se vocês precisassem sobreviver com ela? A maior parte das pessoas não sabe. Na residência de neurologia, se tiver uma aula ou duas, é muita coisa. Devia ter uma disciplina com prova. A prova deveria você fazer uma dissertação com comunicação alternativa. Porque se um paciente escreve um livro com comunicação alternativa, soletrando as letras com os olhos, por que você, que é profissional de saúde, se acha melhor do que uma pessoa que sabe usar melhor a língua portuguesa do que você? A comunicação alternativa não depende, exceto quando a gente usa os computadores, a comunicação alternativa não depende de alta tecnologia. Só que, infelizmente, a maior parte dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica é exposto a esta oportunidade de aprendizado numa fase muito tardia, porque ninguém consegue ter coragem de dizer que isto vai acontecer em algum momento. Se chega para você e fala assim, você vai passar uma temporada no Japão. O que você vai fazer? Você vai aprender a língua, não? Você vai tentar se comunicar de alguma forma, nem que seja uma comunicação alternativa, mímica, que seja. Mas aí ninguém avisa que o paciente vai passar uma temporada no Japão. E aí já chega com a passagem, fala assim, estamos indo agora você não sabe mais falar, que pena. Vamos aprender agora, dentro do avião. E aí a gente vai para a curiosidade. O que é curiosidade? Felizes os profissionais de saúde que conseguem sentar ao lado de um paciente com esclerose lateral amiotrófica e me dizer, e aí? Como que você está dando conta? Essa pergunta não está na anamnese que a gente aprende. A gente pergunta sobre movimento, deglutição, diurese, evacuação, alimentação, está engasgando? Mas a gente não pergunta, como é que você está dando conta disso? Me conta. Quem é você agora? Como que você está vendo a experiência da sua família em relação a isso? O que você espera de mim como sua médica? Esse povo da equipe multi está conseguindo dar conta de ser bom o suficiente para aquilo que você precisa? Curiosidade, algo que não está no livro, que está na experiência de vida do paciente. O sofrimento é uma experiência única. Não dá para você colocar no PubMed e perguntar qual é o sofrimento da pessoa que você está atendendo, porque não tem nenhum trabalho publicado a respeito. É inédito. O sofrimento é algo muito pessoal e intransferível. Para a gente ir para um espaço da compaixão, que é o que o paciente exercita todos os dias com a gente. Compaixão. A compaixão, ela não é uma virtude religiosa. Compaixão é um estado que você atinge dentro de si mesmo, na experiência de alostase, que te proporciona um bem-estar absurdo. Diferente da empatia. A empatia é uma atividade de construção mental que permite a gente entrar em contato com a experiência do outro, através de sentimentos positivos ou negativos. Quando a gente pode se sentir feliz com a alegria do outro, e angústia quando a gente sente que o outro está sofrendo. A empatia, ela vai trazer para nós uma experiência emocional perto do sofrimento do outro. Essa médica, Tânia Singer, ela fez um estudo com ressonância funcional, mostrando que a atividade de sofrimento da pessoa... Então, ela fez um estudo com casais. Então, um era submetido a uma dor provocada, machucavam, apertavam a mão dele ou dela,
e o outro assistindo o sofrimento do seu amado, era analisado neurologicamente o que ativava. A pessoa que sofria o dano físico tinha ativação do espaço do sofrimento físico e do sofrimento emocional. E a pessoa que assistia tinha o despertar do sofrimento emocional. Então, quando a gente vive a experiência empática, a gente ativa dentro do nosso cérebro a experiência de sofrimento. E isso vai levar a gente para a luta, fuga ou freezing, que são as manifestações do estresse. Por que a gente diz que o médico é um ser frio? Porque é um cara treinado, é uma pessoa treinada em freezing. Ele se finge de morto diante do sofrimento do paciente, porque ele não dá conta. Ele vai para o espaço empático, e ele sofre de ver o paciente sofrendo e não consegue dar conta disso. Quando a gente vai nas interações humanas, sentir empatia é o primeiro passo da construção de conexão. Você vai olhar o mundo mediante a expressão do olhar do outro. Por isso que você tem que perguntar como é que ele está se sentindo. Não é você olhar e falar assim, nossa, deve estar muito difícil. Está difícil para você que não tem competência nem de sentar do lado dessa pessoa. Realmente está difícil. Você não precisa se pôr no lugar do outro, porque estar no seu lugar já está difícil. Quando você se conecta, você vai para esse espaço de hierarquia, que você pode ir para o sofrimento, o estresse empático, que é a área sombria da empatia. Porque a hora que você vai no estresse empático, tudo vai girar em torno do seu umbigo depois dessa cena. Isso é muito difícil para mim, eu preciso rever se eu vou dar conta mesmo. Vou mudar de profissão, eu preciso ganhar mais, eu preciso de férias. Eu não suporto ver isso, não aguento. Não é sobre o seu umbigo. Você tem que ir para um outro lugar, que é o lugar de quem se importa com aquele sofrimento e não vai ficar sofrendo com aquilo, porque tem o que fazer. Compaixão. Em contraste com a empatia, a compaixão é caracterizada por sentimentos de afeto, preocupação e cuidado com o outro, bem como uma forte motivação para melhorar o bem-estar do outro. Por que eu falei que o paciente tem compaixão? Porque ele sofre de ver a gente sofrendo. Quantos pacientes nossos não dizem para a gente que eles estão melhores só porque a gente chega assim e fala, e aí, melhorou? Porque se ele disser que não, a gente vai desabar. E aí ele fala assim, melhorei. Porque quando eles batem lá na minha porta, eles dizem assim, doutor, não vai dar conta de saber que não está dando certo o meu tratamento. Me ajuda a dar má notícia? Que eu vou parar o tratamento? Os pacientes têm compaixão pela gente. A gente entra tudo empoladinho, assim, né? Eu falo aqueles aventalzinhos. Vocês já brincaram com Polly Pocket? Aquela bonequinha, aquela pequenininha. Quem tem filho pequeno aqui sabe. É uma bonequinha que tem umas roupinhas de silicone durinha, assim. Então, assim, você vem o médico todo engomadinho, assim, aquele aventalzinho Polly Pocket, de gravatinha e todo bonitinho, assim. Aí o paciente olha e fala assim, essa criatura quebra fácil. Não vai conseguir dar conta. O paciente tem compaixão para a gente, ele quer melhorar o nosso bem-estar. Ele aceita tudo que a gente pede para fazer. Ele tem confiança na gente. A compaixão vai além de sentir com o outro, mas sente pelo outro. Ao contrário da empatia, a compaixão aumenta as atividades no cérebro envolvidas em recompensa. Você sai do estresse e vai para um lugar que fala assim, uau, que delícia viver isso. O espaço de compaixão dentro do nosso cérebro é um espaço inesgotável de bem-estar. O da empatia esgota, por isso que você tem fadiga de empatia. Aumenta as emoções positivas em resposta a situações adversas. Então, o paciente chega para mim, no pronto-socorro, na madrugada, 3h da manhã, do sábado, e fala, tenho dor. Estou com dor de cabeça há 5 anos. E aí você é neurologista. Eu espero que você não fique bravo.
de ter a oportunidade incrível de mostrar ao mundo o quanto você estudou e sabe controlar cefaleia. Aquela pessoa que chegou às 3h da manhã no sábado, no seu plantão, está dando a chance de você mostrar a si mesmo o quanto você é bom em fazer o que você faz. Aí você chega e fala assim, que sorte a sua. Eu sou especialista em cefaleia. Olha que delícia. A gente deveria receber os pacientes com esse sorriso. Olha, você tem esclerose lateral amiotrófica, mas eu sei tratar muito bem dessa doença. Que bom que a gente se encontrou. Esse espaço de conexão traz para os dois envolvidos uma sensação muito boa de potência diante de uma situação adversa. Com a compreensão de que o sofrimento empático é autocentrado e a compaixão é centrada no outro, não deveria ser surpresa que o bem-estar é um fenômeno social. Então, quando você cuida bem do paciente, você cuida da relação, você está transformando o seu entorno em um lugar mais habitável. Foi um grande presente hoje eu ouvi o Felipe, porque tudo que a gente viveu lá no dia a dia da residência fez com que esse cara se tornasse uma referência internacional. E ele senta numa cadeira onde ele sabe o propósito da existência dele. Ele não se deixou permear pela vaidade da diferenciação entre seus pares. Quanto maior o espaço que a gente ocupa, maior é a nossa responsabilidade de transformar isso em serviço. Tenha consciência de que o sofrimento existe. Fotografa isso aqui, põe na tela do celular, por favor. Põe na geladeira, imprime, põe num quadrinho assim que você acorda, né? Profissionais de saúde, tenha consciência que o sofrimento existe. Não negue que ele existe. Não é só uma experiência de doença, é uma experiência de sofrimento. Tenha a coragem de repousar seu coração sobre o sofrimento daquela pessoa. Repousar o coração é uma expressão muito boa para você reconhecer o espaço empático. Você repousa seu coração no sofrimento do outro. Você não afunda seu coração lá, você não dilacera seu coração. Você põe o seu coração para entrar em contato com o que o sofrimento do paciente expressa. Tenha a verdadeira intenção de que o sofrimento seja aliviado. Não engane o doente. Não dá para você indicar uma traqueostomia, fingindo que mandou fazer um exame que teve complicação. Não dá para você dizer que é para fazer uma traqueostomia, porque assim o paciente vai poder viajar. Não dá para chegar para a família e dizer, não vamos dizer nada a ele que vamos fazer o procedimento, porque isso vai causar sofrimento. O procedimento causa sofrimento, a experiência pós-sofrimento causa sofrimento. Busque suas ferramentas, suas habilidades, sua capacidade, seu conhecimento, seu amor. Que seja o amor pela ciência. Se você não é capaz de amar um ser humano, você ama a ciência. E a ciência já mostra que pessoas que recebem cuidados, elas vivem mais tempo e vivem melhor. Use também a sua coragem para ajudar a aliviar o sofrimento. E aí você faz alguma coisa para aliviar o sofrimento. Isso é compaixão. Compaixão é uma atitude, não é um sentimento. É uma ação que você faz com base naquilo que você tem à sua volta e dentro de você para oferecer para aquele paciente aliviar isso. O lugar mais rico e mais seguro que existe é o olhar. Não é a nossa casa, não é a cama da NASA, não é uma super cadeira de roda. O lugar mais seguro do mundo é o olhar de quem cuida da gente e sabe que ocupa o lugar de quem cuida. Essa daqui é Cecília Maria, é minha mãe. É por causa dela que eu estou aqui hoje. Ela teve o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Ela foi mais uma na população que não teve o acesso precoce ao diagnóstico
por falha na formação do médico. Tem estudante de medicina aqui? Algum estudante de medicina? Deve ter vários assistindo ali, porque tem muitos me seguem. O primeiro vexame é não saber fazer o diagnóstico. Você não precisa fazer faculdade de medicina e se especializar em neurologia para fazer diagnóstico de uma doença como essa. Ela passou por diversos colegas, muito bons. Ninguém fez diagnóstico. O diagnóstico, quem fez, fui eu. No dia que eu fui visitá-la e vi a fasciculação de face. E aí eu parei de enxergar a minha mãe. E voltei a assistir uma aula que eu não dormi. Porque as aulas de neurologia, elas são muito soníferas. Eu fui monitora de neuroanatomia na faculdade. Eu adorava neurociência, adorava neurologia. E eu vi a aula de novo ali. Falei, não é possível que isso está acontecendo com ela. As quedas, a dificuldade para falar, engasgar. Não era depressão. Foi no geriatra, foi no neurologista, foi em 3 neurologistas. Nem na neurologia se aprende a fazer isso. Isso precisa mudar, minha gente. Todo mundo aqui precisa se responsabilizar para mudar essa história. Não pode ser privilégio de poucas pessoas. O diagnóstico foi feito tardiamente, era muito grave, foi aquela forma mais grave. E aí, eu chamei uma residente minha, neurologista, que trabalhava no ambulatório de esclerose lateral amiotrófica. E ela foi visitar minha mãe. E ela disse, doutora Ana, não precisa nem fazer a eletroneuromiografia. O diagnóstico clínico está feito. Nesse dia em que a Laura examinou a minha mãe, a minha filha estava presente. Esse aqui foi o aniversário dela, em fevereiro de 2016. Ela faleceu um mês depois dessa fotografia. A minha filha estava presente. Minha filha já estava cursando o 1º ano de medicina. E a hora que ela assistiu o exame físico da neurologista, ela decidiu que ela queria ser neurologista. Eu decidi a minha especialidade pela falta de inspiração, porque eu via o sofrimento humano e ninguém se importava. Os médicos não se importavam em dizer não tem nada para fazer. Na meca da medicina científica, Universidade de São Paulo, um cientista se curvar diante de sua ignorância, sem buscar nenhuma alternativa, a mim me parece a grande declaração de fracasso. Tem que estudar, tem que saber o que tem que fazer, assim como eu consegui descobrir. Eu tive uma inspiração pelo sofrimento. A minha filha teve uma inspiração pelo cuidado. Aquele exame físico foi tão bem feito, tão atencioso, tão presente, que mesmo diante do diagnóstico da terminalidade da pessoa, que para ela talvez seja a mais importante da vida dela, ela decidiu fazer isso pelo resto da vida dela. Ela está fazendo residência agora em Zurique. Eu não tenho dúvida que a Maria Paula sabe olhar nos olhos. E eu espero que depois que ela se torne professora e que, se aqui alguém for decidido a se transformar professor de neurologia, talvez ali na telinha, né, porque aqui não tem nenhum estudante de medicina, que sejam inspiradores, de ensinar para todos os profissionais de saúde que vale a pena cuidar, porque vale a pena viver sobre os nossos cuidados. Muito obrigada. E eu tenho que falar depois, né? Então, agora, para um momento de debate, tem uma dinâmica especial, que é o seguinte: você vai acompanhar a mediação desse debate, vai poder fazer perguntas, 2, porque a gente está com o horário já bem avançado. Tem um microfone aqui à minha direita, você vai lá, fala seu nome,
Já foi a primeira pessoa? Minha nossa, calma. E faz as perguntas. Mas calma, antes disso, eu vou convidar aqui as pesquisadoras do Laís, Aline Dias e Marise Medeiros, que vão fazer a mediação aqui dessa conversa, e atuam em áreas distintas, mas que se complementam. O nosso seminário é transdisciplinar. Marise Medeiros na área de psicologia, a professora Aline em educação, e também tem muita experiência na prospecção desse projeto, o Revela. A dinâmica será, então, com a divisão de tempo entre as debatedoras e, ao final desse debate, perguntinhas do público. Fica perto, senão perde. Então, vamos lá, começar. A primeira coisa que eu quero dizer é muito obrigada por essa oportunidade da gente estar pensando, refletindo sobre esse tema tão importante. Esse evento foi pensado para isso, né? Tem relação com o mestrado de Marise, e é para a gente pensar essa dimensão humana dentro do projeto Revela, né? Que é tão importante. Marise depois vai falar um pouco mais sobre o documentário, né? Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, já que eu sou da educação. E quando eu escuto a sua fala, e eu li o seu livro, eu vi lá, você fala a diferença entre empatia e compaixão, você falou aqui novamente. Você fala sobre o profissional de saúde se conhecer, ter autocuidado, porque como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você? Você, lá no seu livro, cita Gilberto Gil, Lenine, Clarice Lispector. Você... Para cá? Quando eu li o livro, eu me lembrei muito de um livro que eu uso muito em sala de aula com os meus alunos, que é de uma autora chamada Martha Nussbaum. É uma filósofa, e ela tem um livro chamado Por que a Democracia Precisa das Humanidades. E ela faz uma análise da formação na escola e na universidade, principalmente nos Estados Unidos e na Índia, mas ela está falando de uma forma geral, né? De como as humanidades elas estão sendo afastadas da formação. Então, a filosofia, a sociologia, a literatura, a música, as artes, de uma forma geral, e ela vai mostrando como isso é importante para uma formação humana, para que as pessoas aprendam a dialogar, a olhar para o outro. E o foco dela é democracia, mas a gente pode pensar isso de uma forma geral, de como a gente precisa pensar, parar de olhar para o próprio umbigo, entender que a gente é cidadão do mundo, precisa se preocupar com o mundo. E ela vai falando da importância das artes, das humanidades, da literatura, para a gente se entender como humano e atuar. E quando eu li o seu livro, eu me lembrei muito dessa reflexão e fiquei pensando sobre a formação, isso de qualquer profissional, mas do profissional de saúde, né? Dentro de tudo que você falou, para a gente ter esse olhar para o outro, o profissional de saúde tem que ser alguém que não lê só a área da saúde mais dura, que é necessária, mas não é só isso, né? Para a gente ter a dimensão humana, a gente precisa ser humano, né? Não ser um autônomo, um autômato, né? E a minha pergunta vai nesse sentido: como é que a gente pode dar os primeiros passos para pensar essa formação do profissional de saúde, né, mais ampla, pensando que cuidados paliativos você tem que ter esse outro olhar, né? O que é que você pensa sobre isso? Como é que a gente pode pensar essa formação?
Eu penso que está tudo certo ela falar de democracia, porque essa semana eu tive uma conversa com a Julieta Fripp, que está encabeçando um trabalho magnífico no Brasil, que está sendo inspirador para muita gente, que é a Frente Paliativista, onde a gente decidiu que somos nós que somos... Não é que a gente decidiu, a gente se deu conta de que a responsabilidade de mudança do nosso meio é nossa, não é do outro, não é da sociedade, porque todo mundo mete o pau, né? Porque a sociedade, porque a cultura, não sei o que. Ele falou assim, você é da onde? De Marte? Né? Você desceu quando? Né? Não é terráqueo? Né? Somos a cultura, nós somos a sociedade. Se ela está com defeito, também estamos. E aí a forma de você interagir com isso é fazer parte dela e transformar de dentro para fora, não apontando o dedo, mas ao invés de você ocupar sua mão apontando, ocupe sua mão trabalhando, que é o que a gente está fazendo na Frente Paliativa. É cidadão praticante. O cidadão praticante, ele transforma o seu meio. Em Cajuru, no interior de São Paulo, quase divisa lá com Minas Gerais, tem o Dr. Peçanha, que é um médico, ele é endoscopista. E ele dá aula numa escola pública. E ele faz um projeto junto com a área de filosofia da escola, que chama Educação para a Morte. Eu fui dar uma aula, estou lembrando disso porque, né, hoje, nas lembranças do Facebook, tem uma foto minha para a plateia que eu mais tremi para dar aula, que foi para os estudantes do ensino médio. Dar aula para pós-graduação é para fracos. Me perdoem os professores da pós-graduação presentes aqui. É para fraco. É quem é muito frágil de ego dar aula na pós-graduação. Porque quando a gente é procurado na pós-graduação, a pessoa que está ali quer ouvir a gente. Então, a gente já tem palco, já tem escuta. Professor bom mesmo é do ensino médio. Bom mesmo. Porque é o cara que dá aula para o futuro da nação. Aí eu entrei naquela plateia e falei, cara, aqui pode estar o futuro ministro da Saúde, aqui pode estar o futuro presidente, aqui tem advogado, aqui tem engenheiro que vai construir hospital, pode até ter médico, os mais frágeis de personalidade, assim, de problema humano, assim, pode querer ser da área da saúde. É muita responsabilidade. E, realmente, naquela plateia, muitos se tornaram profissionais de saúde depois da minha fala. E isso é mudar a sociedade. É você mudar a partir do aprendizado do momento em que a terra é mais fértil para ensinar. A gente tem que sair da universidade e ir para as comunidades. É ir dar aula na escola, é fazer um evento no sábado lá para fazer discussão sobre o que é importante nessa vida. Porque as pessoas só vão encontrar sentido de vida quando elas se dão conta de que ela tem limite, a vida tem limite. Então, eu não acredito de outro caminho para a mudança da nossa sociedade, da nossa cultura, que não seja pela educação. E é na educação mais elementar. Porque ali, aquele ser humano sabe ser melhor do que muito professor livre-docente. Porque ele ainda é humano. E a gente não pode destruir isso. Obrigada mais uma vez, professora. Estou muito grata pela sua presença. Eu vou puxar minha fala para falar sobre o documentário que vocês assistiram, o trailer no início aqui do evento. O documentário, ele é mais do que um produto do meu mestrado. Ele é muito para além disso. Um olhar para ela, como é o tema do evento, é também um tema do documentário, é voltado para essa atenção. Se a gente perguntar para um médico neurologista quais são as perdas provocadas pela doença, pela esclerose lateral amiotrófica, rapidamente ele vai conseguir responder as perdas dos movimentos dos braços, das pernas, da deglutição, a capacidade de respirar por conta própria. Mas se eu pergunto para o paciente, a pessoa que vive com a doença, quais são as perdas da vida dele, ele não vai citar necessariamente que ele perdeu a capacidade de pegar no celular ou de comer com... Não, ele vai citar a perda da autonomia, dos sonhos, da capacidade de pegar o filho no colo. Então, são perdas muito mais subjetivas, muito maiores do que a própria medicina pode explicar, pode citar.
Então, o documentário, ele tem esse olhar, a história contada do paciente, da pessoa acometida pela doença, e não necessariamente dos profissionais. A gente sabe, entende a extrema importância da ciência, do desenvolvimento de tecnologias assistivas, da medicina, o trabalho do médico, mas a gente quer ouvir a pessoa. Ninguém vai poder falar melhor sobre a doença, senão a pessoa que está vivendo com esta doença. Então, aqui eu convido a todos, inclusive, a assistir, acessar, já está na página do Laís, está no YouTube, no nosso canal, e ouvir o que essas pessoas têm a contar, porque são elas contando a história da vida delas, contando as dificuldades, os desafios, os aprendizados. Então, as reviravoltas. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para a pessoa, para o indivíduo, para o ser humano. E a partir disso que eu queria que a senhora, não é basicamente uma pergunta, mas um comentário a respeito de dar voz a esse paciente, que a gente tem uma ideia de que ele não consegue se comunicar, mas esse paciente permanece, muitos, a grande maioria, com a capacidade cognitiva preservada. Então, ele está vivendo um luto de si mesmo. Ele tem ali entendimento de tudo o que está acontecendo, das perdas. Inclusive, muitos relataram que está lá no momento da consulta e o profissional de saúde já não se comunica mais com ele. Ele está ali diante dele, mas ele está falando com o cuidador, com o familiar. Já não pergunta mais olhando para ele, como se ele não existisse. Então, eu queria que a senhora comentasse a partir dessa perspectiva mesmo. Eu posso dizer que a experiência do que o paciente vive, ela é totalmente negligenciada pelos profissionais que, a partir do diagnóstico e do tempo do adoecimento. A grande maioria dos profissionais de saúde não sabe lidar com o processo de sofrimento da experiência a partir do quanto o paciente se manifesta. Quando a gente vai fazer a entrevista do paciente na anamnese, a maior parte das vezes a gente está interessado em compor as informações acerca desses diagnósticos. Perda de função, mobilidade, perda de deglutição, perda de respiração, mas a gente não quer, a gente interrompe o paciente com 14 segundos. É o tempo médio que um médico consegue suportar a voz de um paciente. 14 segundos. E aí, quando o paciente não consegue falar, ele tem menos paciência ainda, porque aí ele vai perguntar para o cuidador, porque ele não tem paciência de esperar o paciente dizer como ele está se sentindo. E aí fala com o familiar. Só que o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele não é um paciente que está com demência avançada, que perdeu a capacidade de se conectar com o que está acontecendo à volta dele. E a primeira conclusão que ele chega é que ele vai colecionar mais uma perda, que é a confiança no profissional que está cuidando dele. Então, ele perdeu várias coisas, inclusive isso. Eu tive a experiência de cuidar de dois extremos. Entre todos os pacientes que eu cuidei até hoje com esclerose lateral amiotrófica, eu tive dois extremos. Um extremo de um paciente que tinha 9 anos de doença e que decidiu pela extubação paliativa. Ele viveu todo o processo, ele conseguiu lidar com tudo aquilo, a família muito presente, e ele disse: não quero mais nenhuma das minhas funções substituídas por mecanismos artificiais. Eu quero seguir o curso natural da minha doença, não quero mais ficar ligado em aparelho. No Brasil, é permitida a suspensão de procedimentos e intervenções consideradas fúteis. O que é futilidade? Tudo aquilo que não traz o benefício esperado quando foi indicada a intervenção. Esse é um extremo. Quando eu fui fazer a visita domiciliar desse paciente, eu perguntei para ele: você quer me dizer alguma coisa? A consulta toda foi com ele. Estava a família, a consulta que normalmente eu, agora que estou mais treinada, faço em 60 minutos, 90 minutos, foi uma consulta de quase 3 horas. Porque eu tinha que esperar o tempo dele de se expressar, ele não se adaptou
ao computador, porque, evidentemente, foi dito a ele numa fase muito tardia, como eu citei aqui, e ele não teve tempo de aprender a usar. Então, ele usava aquele quadro que tem um buraco no meio, que fica com as letras coloridas e tal, e ele foi ditando as respostas. E aí eu finalizei a consulta perguntando: você quer me dizer mais alguma coisa sobre tudo isso que você está vivendo? E aí ele foi ditando as letras e me disse: eu sempre fui feliz. O outro extremo que eu vivi foi a minha mãe. Quando eu dei o diagnóstico para minha mãe, né, eu fiz o diagnóstico e eu que contei para ela. E aí ela perguntou para mim: e agora? E aí eu disse para ela: mãe, o que você está vivendo agora está muito difícil, porque você tem muita dor para engolir. Quando você engasga, você sofre muito. Ela concordou. Falei: então agora faz sentido a gente colocar uma gastrostomia, porque a gastrostomia não prolonga a vida, mas pode melhorar a qualidade de vida do paciente. É uma das poucas situações dentro do cuidado paliativo onde a gente vai indicar um procedimento para alívio de um sofrimento. E ela me respondeu: não aceito. E eu falei: mãe, mas você entendeu o que eu quis dizer? O que eu falei? Entendi. Eu não aceito. Eu não quero. Mas você não está com muita dor? Ela falou: sim, estou. Mas a dor não é pior do que viver com um buraco no meu estômago, com uma sonda saindo, pendurada em mim. Não quero. E aí minha mãe teve compaixão por mim. E ela disse para mim: se você acha que é importante, então eu aceito. E aí eu vi que uma coisa que pouca gente vê, que o paciente às vezes aceita fazer essas coisas atrozes que a gente propõe por compaixão da gente, porque ele percebe que a gente não vai saber lidar. Ela estava com a gastrostomia marcada para quinta-feira. E aí meu tio ia chegar de viagem para vê-la. E, graças a Deus, eu tenho formação em cuidados paliativos e soube priorizar. E adiei o procedimento para segunda-feira, para ela poder encontrar meu tio sem estar cheia de penduricalhos. E aquela foto que vocês viram dela foi do dia que ela fez cabelo, maquiagem, estava com soro. Então, ela, a manicure de um lado e o soro no outro braço. Eu falei: mãe, aí? Ela falou assim: adorei isso, porque não estou me sentindo mais tão fraca com esse soro. E fazendo a unha, arrumou o cabelo, meu tio chegou. Foi um encontro maravilhoso. E a gastrostomia que estava marcada para segunda-feira não aconteceu, porque ela morreu no sábado. No sábado, ela entrou em insuficiência respiratória e foi para a sedação paliativa. E eu não tenho como agradecer o universo que tenha me poupado de um luto tão complicado, se ela tivesse feito a gastrostomia e falecido em seguida. Eu ia ter muita dificuldade de lidar com isso, embora ela já tivesse me perdoado, né, por eu querer colocar a prática baseada em evidências na frente da vontade dela. E eu fico muito grata de não ter tido a chance de fazer essa crueldade com a minha mãe. Então, ela morreu sem nenhum tubo, sem nenhuma conexão, numa morte belíssima. Foi a morte, o momento mais lindo que eu já vi na história, minha história de paliativista. E ela recebeu cuidados paliativos de excelência e teve uma vida breve, muito breve com a doença, mas muito digna. Rapidinho. Tem mais gente querendo fazer parte dessa conversa que está tão boa, estamos com horário avançado, pedimos compreensão a todos aqui. Quando eu falei para fazer perguntas, ele saltou daqui, correu para lá e já está lá. Pode se apresentar, por favor, ao microfone e fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Rodrigo Furtado, eu sou médico intensivista com atuação em cuidados paliativos. Eu corri rápido para não perder a oportunidade, eu acompanho a professora há pelo menos 10 anos. E eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à sua mãe, professora, me permita,
Eu até imagino já a resposta, porque a senhora respondeu meia pergunta minha. Qual foi a decisão, por que foi a decisão, de onde partiu a decisão de não fazer a traqueostomia, um procedimento muito feito nos pacientes com ela? Eu, como atuação em cuidados paliativos, queria aprender mais ainda com essa sua fala. Porque a gente tem alternativa à traqueostomia e que dá conforto para o paciente. E eu sabia fazer isso e as pessoas que estavam cuidando dela sabiam fazer. Tem muitos médicos que acreditam que a única forma de você aliviar a falta de ar é fazendo a traqueostomia. Só que a traqueostomia, ela viabiliza uma série de coisas, mas ela inviabiliza o bem-estar do paciente. Ela troca de mal-estar, melhora a insuficiência respiratória, mas piora a comunicação, piora o conforto. A animação que um fisioterapeuta tem para fazer a aspiração de uma traqueostomia é visceral. É uma coisa muito avassaladora você conseguir fazer a aspiração para uma traqueostomia, porque facilita muito. Então, a qualidade da higiene brônquica fica absurdamente superior. No entanto, a experiência de sofrimento fica também absurdamente superior. Porque, infelizmente, fisioterapeutas... Alguém aqui? Vocês têm que aprender a lidar com a morfina, porque não dá para justificar que não é possível fazer um bom tratamento fisioterápico, porque a morfina atrapalha. Eu já ouvi isso. Você não pode dar morfina antes da fisioterapia, porque senão atrapalha. Atrapalha o pouco conhecimento que você tem a respeito de manejar sintomas. Como é que a pessoa vai fazer fisioterapia, ser aspirado pela traqueostomia, que é um negócio que dói horrores, sem analgésico, para que você fique feliz com o resultado? Então, é preciso aprender a fazer alívio de sofrimento sem a necessidade do procedimento. E aí ela não aceitou traqueostomia. Ela teria ido para a traqueostomia de urgência naquele sábado, se ela não tivesse as diretivas dela respeitadas. E ela foi para a sedação paliativa. E esse é o caminho do alívio da falta de ar quando você não vai fazer traqueostomia. Você tem que saber manejar a morfina muito bem.